Confira o resumo dos próximos capítulos da novela. Veja o que vai acontecer hoje. Antes de começar, já se inscreva-se para não perder novos vídeos ou ativa a notificação. Rashid apareceu na fazenda no exato momento em que todos estavam absortos pelo impacto do resultado do exame de DNA. O ar estava denso de expectativa, cada rosto refletindo uma mistura de curiosidade e ansiedade. A revelação iminente do nome do pai de Teca pairava sobre o ambiente, como um segredo à beira de ser desvendado. Foi então que, ao escutar o nome pronunciado, Rashid deu um passo à frente, seus olhos brilhando de uma emoção contida. Ele esclareceu à família de José Inocêncio que Teca era, de fato, neta de Marianinha. A surpresa estampou-se nos rostos ao redor, mas para Rashid, era um momento de profunda conexão. Ele se emocionou ao olhar para Teca, vendo nela a continuação de uma história antiga e pessoal. José Inocêncio, por sua vez, estava lutando contra suas próprias emoções turbulentas. Em um ímpeto de dor e orgulho ferido, ameaçou esquecer Mariana se ela optasse por deixá-lo. Dona Patroa, com seu coração generoso, acolheu Mariana em sua casa, mas o gesto não passou despercebido por Sandra. Ela sentiu um punhado de ciúmes ao ver a mãe conversando e trocando confidências com sua rival. José Inocêncio, apesar de seus conflitos internos, sentia um orgulho quase palpável de Bento e Augusto, observando os filhos trabalhando arduamente ao seu lado, como verdadeiros herdeiros de sua terra. Enquanto isso, Rashid, decidido a não voltar para a casa de Sandra, optou por permanecer na vila e pediu abrigo na venda de Norberto. As notícias se espalharam rapidamente, e Inácia e Morena começaram a se preocupar com as intenções de Du. A tensão na fazenda só aumentava, e Mariana, em meio a tantas turbulências, aconselhou Dona Patroa a marcar um encontro com Rashid. A interação entre elas despertava em Sandra um desconforto visível, e Mariana parecia quase desfrutar da evidência de que sua presença incomodava a rival. O clima na fazenda era... Tião, por sua vez, estava ocupado ajudando o pastor Lívio a levantar um acampamento, um esforço comunitário que trazia algum alívio em meio ao caos. Dona Patroa, em um momento de decisão drástica, expulsou Eliana da casa de Jacutinga. Em uma tentativa de aconselhar, Eliana sugeriu a Mariana que voltasse para José Inocêncio para não perder a herança do coronel, uma proposta pragmática que soava com uma pitada de interesse. Bento, por outro lado, foi pego de surpresa quando José Inocêncio lhe ofereceu uma parte da safra de cacau para negociar. A proposta era significativa, um reconhecimento do valor e do potencial de Bento. Joana, no entanto, recusou a proposta de Tião para morar no acampamento. Ela não queria sair da casa de Sandra, onde encontrava alguma forma de estabilidade. José Inocêncio, em meio a todos esses eventos, afirmou a Mariana que não a deixaria desamparada, uma promessa que carregava tanto dever quanto afeição. Dona Patroa, em uma conversa tensa com Mariana, insinuou que talvez Sandra estivesse certa sobre ela, acusando-a de ter se casado por interesse. Mariana ficou abalada com a acusação, mas manteve-se firme. Enquanto isso, as tensões entre Joana e Tião se acentuaram. Joana pediu ao pastor Lívio que fizesse Tião desistir de ir para o acampamento, uma decisão que parecia separar caminhos. José Inocêncio, em um anúncio solene, comunicou à família sua separação de Mariana, uma decisão que reverberou como um trovão na fazenda. Sandra, que sempre tivera suas desconfianças, não gostou de ver João Pedro defendendo Mariana e, em um gesto de revolta, decidiu deixar o marido. Lu, observando de longe, elogiou o desempenho dos filhos de Tião na escola, uma luz positiva em meio à escuridão. Zinha, em um momento de firmeza, repreendeu Sandra por ter saído de casa, mas Dona Patroa, sempre protetora, apoiou a decisão da filha. Sandra deixou claro a Mariana que não queria ser sua amiga, uma declaração que não deixava margem para dúvidas. Inácia, em um sonho perturbador, contou a Buba sobre uma criança que vira. Teca, sentindo as dores do parto, pediu a Du que avisasse a Buba, e Maria Santa apareceu para tranquilizá-la. Inácia, percebendo a urgência, avisou a Buba que a hora de Teca, apavorada, soube por Neno e Pitoco que Du pensava em ir embora, o que a deixou em um estado de angústia. Morena recomendou que João Pedro mandasse Mariana embora da fazenda, um conselho que ele ponderou seriamente.
Augusto comunicou a Teca que seu filho precisava ser examinado por um pediatra, uma preocupação médica que não podia ser ignorada. Buba, observando a reação de José Inocêncio, não gostou do que viu. Damião, em um momento de proteção, ameaçou-o ao ver o rapaz prestes a ferir Pitoco. José Inocêncio, tomando uma decisão firme, exigiu que escolhesse entre fugir ou permanecer na fazenda com Teca e a criança. José Inocêncio, em uma reviravolta emocional, encontrou Mariana na casa de João Pedro. Sua reação foi imediata e feroz, com ofensas que deixaram Mariana abalada. Sandra, em uma conversa franca com Dona Patroa, disse que achava que João Pedro não a amava mais. Teca, em meio às suas próprias lutas, decidiu nomear sua criança como Cacau e convidou Buba e Augusto para serem os padrinhos do bebê. Buba, emocionada, aceitou o pedido de casamento de Augusto, um raio de esperança em meio ao caos. Sandra, obstinada, recusou-se a conversar com João Pedro ao vê-lo com Mariana na roça, uma recusa que selava ainda mais a distância entre eles. João Pedro, desolado, lamentou-se com Zinha e Deocleciano, dizendo que havia perdido Sandra de vez. José Inocêncio, em um momento de dureza, disse a Inácia que sentia desprezo por João Pedro e que o filho não era mais bem-vindo em sua casa. Mariana, confrontando a realidade, incentivou João Pedro a se associar com outros produtores de cacau para atender a demanda trazida por Bento. Sandra, percebendo a luta por amor, incentivou Dona Patroa a lutar por Rachid. Teca, Bento, sempre desconfiado, disse a Augusto que não confiava em Mariana. Marçal, atento aos acontecimentos, informou Egídio sobre o encontro de João Pedro com os produtores. Joana, prática e direta, orientou Tião a procurar emprego na fazenda de João Pedro. Morena, percebendo o dilema de João Pedro, disse que, se ele não escolhesse entre Sandra e Mariana, poderia perder as duas. João Pedro, finalmente, deixou claro a Mariana que desejava ficar com Sandra e pediu à mulher de seu pai que buscasse seu próprio caminho. João Pedro afirmou a José Inocêncio que nunca houve